Muita gente me pergunta: cigarro, bebida e outros vícios podem afetar a espiritualidade ou a mediunidade das pessoas? Bora lá responder tudo isso nesse vídeo. Um salve com muita alegria, família Mãe de Boa! Como eu gosto desse momento! Como é gratificante para nós aqui do Mãe de Boa! Nesse momento eu desejo que tudo que estiver ruim na sua vida caia por terra e que você receba toda a bênção, toda a solução, cura e libertação que você precisa. Afinal de contas, você faz parte da família Mãe de Boa. Na família Mãe de Boa é assim, todo mundo pede por todo mundo. E assim, somos mais de 250 mil pessoas te abençoando também. É assim que funciona. Eu desejo todo o melhor para a nossa família. Gente, é da família, né? Já sabe como funciona. O vídeo é bom. Você sabe que o vídeo é bom. A gente trabalha muito. Deixa o like. Deixa o like agora, porque depois você esquece. Acontece alguma coisa, toca o seu celular, você vai, desliga, você esquece do like. Quebra essa para nós, dá aquela força, capricha no like e a gente só agradece. Então vamos lá, pessoal. Eu respondo demais essa pergunta. Será que o cigarro, a bebida e outros vícios realmente afetam a mediunidade ou a vida espiritual das pessoas? E se realmente afeta, por que acontece? Como que isso acontece? E, para fechar, né? O mais importante, o que fazer nesses casos? E agora eu quero saber de você. Diz pra gente aqui nos comentários. Você acha que cigarro afeta a mediunidade, a espiritualidade das pessoas? Você acha que a bebida, jogo, outros vícios afetam? Coloca aqui, coloca também pra mim qual é o vício que você mais detesta, que mais te causa repulsa, que mais te causa dor. Coloca aqui nos comentários, tenha certeza que eu vou ler todos os comentários e isso ajuda a toda a família a entender melhor. A sua opinião é muito importante. Pessoal, direto ao ponto, sem enrolação. Sim, os vícios afetam a energia de uma pessoa. Se afeta a energia, afeta a espiritualidade, a vida espiritual dela e afeta também a mediunidade. Mas é muito importante dizer que cada caso, cada pessoa é um caso específico, é uma situação única. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que bebe, a pessoa bebe todo dia. Ela sai do serviço e bebe todo dia. A pessoa já é alcoólatra. É um caso muito grave, é um vício que ela tem. Entretanto, existem pessoas que não conseguem sequer exercer a atividade profissional sem consumir bebida alcoólica. Ou seja, para o cara trabalhar, ele tem que beber, senão ele não consegue trabalhar. Então, entenda que são casos diferentes. Um caso é bem mais grave do que o outro. Isso é para dar um exemplo bem simples para você, para mostrar que nunca um caso será igual ao outro. Então é importante você registrar que cada caso será um caso. E outra coisa, tem que conversar, entender a história de vida da pessoa para entender como é que ela chegou nesse vício. Mas eu quero falar aqui com vocês sobre os principais vícios que existem na sociedade. Não dá para falar de todos, mas vamos falar dos principais e como que isso pode afetar a energia e, claro, a vida espiritual, a mediunidade das pessoas. Número 1, cigarro e tabagismo. Olha, pessoal, eu quero deixar claro que o cigarro e o tabagismo, eles não afetam diretamente a vida espiritual e a mediunidade das pessoas. Eles afetam outras coisas e eu vou explicar. Quero deixar claro que, para quem não sabe, eu sou fumante. Assim como meu finado pai de santo, seus meus, também era. Conheço muita gente na Umbanda que é fumante. E já no meu pai de santo, que ele era fumante demais, eu percebi uma coisa, que ele fumava muito e isso nunca atrapalhou a mediunidade dele. Entretanto, existem coisas que têm que ser colocadas. Eu já fui cobrado, eu, Márcio, já fui cobrado e sou cobrado. Sou cobrado até hoje. Principalmente a entidade de Xangô fala para mim o seguinte, seus 7 montanhas fala o seguinte: esse corpo foi dado para você com um determinado prazo para uso. Cada cigarro que você fuma, você está diminuindo esse tempo. Ou seja, você vai acabar desencarnando antes do tempo por causa desse vício. Eu sou cobrado, então, quando você usa o cigarro, ele não afeta num primeiro momento, para quem fuma 6 meses, 1 ano, 2 anos, não vai afetar em nada. Mas quando a pessoa vai adquirindo uma certa idade, que o cigarro começa a trazer problemas de pulmão, problemas de arteriosclerose, problema de pressão arterial, claro que isso afeta aquele corpo físico que não vai ter condições de sustentar uma incorporação por muito tempo ou uma incorporação como se deve. Então entenda, o cigarro ele não afeta diretamente a espiritualidade de ninguém.
Entretanto, cada caso é um caso. Se é uma pessoa que não consegue ficar sem cigarro de forma nenhuma, e olha que eu sou um fumante inveterado, mas se eu precisar viajar e ficar sem fumar, eu fico. Se eu precisar pegar um avião, eu fico sem fumar. Hoje no meu carro, por exemplo, no meu quarto, eu não fumo de forma nenhuma. Então eu tenho situações que eu consigo me controlar. E é importante isso, você ter um mínimo de autocontrole, por mais mínimo que isso seja. Porque o grande problema do vício é quando o vício passa a te controlar. Por exemplo, eu não vou chegar na sua casa, eu não vou acender um cigarro. Eu não vou chegar no terreiro de um colega e vou acender um cigarro dentro do terreiro. Isso não tem sentido, é uma falta de respeito incrível. E eu consigo me controlar para isso. Mas assim, realmente, eu sou viciado em cigarro. Eu tenho que entender. Xangô já me avisou, a entidade de Xangô já me avisou. Todo mundo paga pelos seus atos, ou recebe. Nesse caso, o pagamento será certo. Número 2, bebida alcoólica. Como em todo e qualquer vício, se você é uma pessoa que fuma, eu estava falando de cigarro agora, conheço gente que fuma 5 cigarros, 7 cigarros por dia e consegue se controlar nesse patamar. Eu conheço pessoas assim. Eu não acredito que isso vai afetar nunca a vida espiritual dele. Bebida é a mesma coisa. Se você bebe socialmente, tem uma festinha, uma reunião de família, você toma uma cervejinha, tem gente que gosta de uma aguardente, de uma cachaça, de um whiskinho, não tem problema. O que é o problema? O que é vício? Quando é que um hábito se torna vício? Quando você não consegue dizer não, quando o vício passa a dominar e a controlar a sua mente e a sua vida. Então é o seguinte, bebida alcoólica. A gente sabe que a bebida alcoólica, em excesso, ela começa a alterar a sua percepção. Você começa a ficar com raciocínio mais lento, você começa a naturalmente ter tendência a pensamentos negativos. Ah não, quando eu bebo eu fico feliz. Fica feliz no primeiro momento. Quando o efeito vai caindo, você vai se sentindo triste. Então, coisas que têm que ser lembradas para as pessoas. A bebida alcoólica, o cigarro, qualquer vício, gente, inclusive vícios com sexo, vícios com jogos, isso é caminho, é porta aberta para a entrada de quiumba. Então, a bebida alcoólica, socialmente, não faz mal nenhum. Quando se torna um vício, a ponto de eu conhecer pessoas que tinham que beber, parava no bar, tomar pinga para ir para o terreiro. Eu conheci médiums nesse tipo, e essa pessoa, inclusive, hoje está muito mal, inclusive mal da cuca, não está bem. A última vez que eu tentei conversar com ele, não consegui conversar com essa pessoa. Não sei se é quiumba, não sei, não deu tempo, fazia muitos anos que eu não via ele. Mas a bebida alcoólica afeta tudo. E é por isso que a gente cobra das pessoas que, para você ir para o trabalho espiritual, fique no mínimo 24 horas sem beber. Por quê? Para que tudo que tiver de álcool saia, para que a sua mente fique perfeita, fique controlável, seja moldável para a entidade que vai incorporar. Lembrando que toda incorporação acontece através da mente. É assumindo o controle da mente que a entidade controla o corpo. Agora, se a mente já está com os laços frouxos, vamos dizer assim, está difícil de controlar, a mente está fraca, porque a bebida alcoólica, ela cria quase que uma desconexão do corpo com a mente. Por isso que em um determinado estágio da bebida, a pessoa começa a ter problema para andar, fala mal. Por quê? Porque ela não consegue mais controlar. A mesma coisa que a entidade. Então, bebida alcoólica afeta diretamente toda a sua energia e sua vida espiritual. Lembrando que o cigarro também pode ser usado por obsessores. Por isso, eu vou dar uma dica para você que tem pequenos vícios de como você tem que fazer para não ser presa dos obsessores, dos quiumbas. Mas quem bebe demais, gente, esse não tem jeito. Quiumba faz ninho na sua cabeça. E outra coisa, quem bebe tem que ter o mínimo de noção. Tem gente que, eu tô bebendo demais, deixa eu me controlar, e se controla. Tem gente que não pode tomar sequer o primeiro copo. Tem gente que com um copo de cerveja a pessoa já descamba. Não tem mais controle, não tem mais amarra. Isso afeta diretamente a qualidade da sua energia e sua vida espiritual e mediúnica. Vício de sexo. Poxa, Márcio, mas tem gente. Eu atendo tanta gente, mas tanta gente. E realmente, tudo que sai do equilíbrio, tudo que sai do natural é prejudicial. Não resta a menor dúvida. Então, se a pessoa tem vício de sexo, o que seria o vício? A compulsão por sexo. Tem gente que tem que fazer sexo todo dia. Já conheci casos de pessoas que têm que fazer pelo menos 1, 2 vezes por dia sexo. Tamanho descontrole. A pessoa ela fica descontrolada. E se ela não tem, ela fica tão descontrolada que ela começa a ver toda
e qualquer pessoa que lhe atraia como um alvo. E claro que isso é porta aberta para quiumba entrar e arrebentar a cabeça da pessoa. Não só essa parte da intensidade e quantidade do sexo, existe também aquela coisa de com quem você faz o sexo. Se você faz sexo só com prostituta, cara, toma cuidado, porque você não sabe a energia que vem dali. É diferente de uma pessoa que você tem relacionamento. Você tem um relacionamento, você está vivendo com ela, está namorando, sei lá qual que é o lance. Mas você já conhece o mínimo da pessoa para você saber o que pode vir de energia. Porque o sexo é uma relação que causa muita troca energética. Então você tem que tomar cuidado. Outra coisa, é muito de como, até que nível você leva a atividade sexual. Tem gente que leva as raias da loucura, da insanidade. Isso tudo mostra o quê? Desequilíbrio e atuação de quiumbas. Então, sexo é importante, é necessário, é fundamental, até para o equilíbrio físico. Inclusive, é importante que a pessoa tenha uma vida sexual equilibrada. Se você é médium, por exemplo. A pessoa que tem uma vida sexual equilibrada, ela vai chegar no terreiro. Se a pessoa da consulência, da assistência que chega na frente da entidade, a pessoa não vai ter nenhum ímpeto de ter algum desejo sexual para a pessoa que está sendo atendida. E esse é o problema de quem é descontrolado por sexo. Ele atravessa a entidade, está incorporado, ele atravessa a entidade porque aquela pessoa chamou a atenção dele. Aí ele começa a governar, atrapalhar, atravessar o atendimento da entidade. E esse tipo de coisa, infelizmente, é mais comum do que a gente encontra. Porque ou a pessoa tem compulsão por sexo, ou tem uma vida sexual desequilibrada. Para fechar essa história de sexo, uma coisa que todo mundo pergunta. Ah, masturbação faz mal, porque masturbação não tem troca energética, Márcio. Aí eu falo para você, depende se você consegue pensar nas coisas mais elevadas do mundo, só em coisa boa para se masturbar, não vejo como isso pode afetar. Mas dificilmente a pessoa consegue se masturbar sem ter pensamentos muito sujos, pesados ou devassos. Então, é essa a dica. Eu, se for para recomendar, eu recomendo que como preceito que nem a masturbação seja feita. A não ser que aquilo seja para uma situação de alívio. Assim você vai para o terreiro desesperado. Cada caso é um caso e deverá ser estudado sempre separadamente. Número 4, drogas ilícitas. Essa é uma situação muito complicada. Eu acho que a maioria das drogas ilícitas é nítido que ela tira a pessoa do seu equilíbrio, da sua sanidade, do seu comportamento natural. Isso é normal. Mas aqui nós temos uma situação muito, muito complicada, que é com relação à maconha. Que existe muito movimento no Brasil, libera maconha e tal. Eu não sou contra quem fuma, não estou aqui, não sou juiz, nem no meu terreiro eu faço julgamento com relação a esse tipo de coisa, a não ser que a pessoa venha me perguntar a opinião. Entretanto, tem uma coisa que eu quero falar. Obviamente que já ficou claro para você, qualquer droga como cocaína, metanfetamina e outros bichos, afeta claramente a sua qualidade de energia, a sua mediunidade e sua vida espiritual, e você vira presa fácil para espírito obsessor, para quiumba. Mas é sobre a maconha que nós temos, acho que o maior tabu, o maior preconceito, e eu quero conversar com você sobre isso. Muita gente usa maconha com o advento, não, eu só uso para relaxar. E eu conheço muita gente que não é nem da Umbanda, que realmente a pessoa não bebe, mas usa a maconha dele lá no final do dia. Gente de 50, 60 anos eu conheço que usa isso aí, gente. Eu não tô aqui, gente, para fazer julgamento, nem aqui, nem no meu terreno, nem na vida de ninguém. Cada um tem seu livre-arbítrio. Eu acho que essa é a situação mais importante quando tem que entender. Todo mundo tem livre-arbítrio. Tudo você pode, mas nem tudo te convém. E aí voltamos à história da maconha. Muita gente usa maconha com esse advento de relaxamento. Ah, não, é para descansar, eu tenho a cabeça muito acelerada, etc e tal. Mas na minha opinião, a maconha causa duas coisas a médio e longo prazo. A maconha, ela tende a deixar você mais lento e mais preguiçoso. Esse é o número 1. Não, que melhora a minha... Não melhora, desculpa. Melhora momentaneamente. Sabe por que eu sei? Porque eu já usei bastante, eu posso falar. A segunda situação, que é a maconha, assim como a bebida alcoólica, ela relaxa os laços mentais. O seu nível de autocontrole, ele diminui e diminui bastante. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não acredite. Eu já ouvi falar, eu espero de verdade que isso não aconteça no Tufra, de gente que usa maconha para ir para terreiro. Eu acho isso o fim do mundo. Por quê?
Ah, não, porque daí eu incorporo melhor. Não, para com isso. Você não precisa disso. A mediunidade tem que ser sadia. Para que um espírito elevado possa se manifestar por você, ou para que você consiga uma energia bacana, o que você precisa? Energia de alta intensidade, de alta vibração, pensar coisa boa, falar coisa boa, praticar boa ação. Tudo aquilo que possa trazer qualquer nível de sombra, qualquer nível de dúvida, que possa te trazer tristeza, que possa trazer mágoa, depressão, ou qualquer coisa desse tipo, é negativa e vai tornar você uma porta aberta para o espírito negativo. É isso que você tem que entender. E olha, gente, eu não vou falar aqui, por exemplo, de vício em celular, vício em redes sociais. Eu não vou falar dessas coisas aqui hoje. Essas coisas que eu estou falando é mais importante. E o que é que eu quero deixar para vocês entenderem? Acima de tudo, eu acabei de falar que você tem livre-arbítrio. Mas quando você vê, como eu conheci pessoas que só tomavam uma bebidinha no final do dia e depois de alguns anos a pessoa estava tomando pinga para entrar no trabalho profissional, como eu conheci pessoas que começaram na maconhinha e acabaram na dependência química de cocaína, que eu conheci também. Ah, mas são muitos casos. Bom, eu conheci muita gente, então para mim são muitos casos sim. O que você tem que entender é que todo vício que a gente desenvolve, ele tem uma raiz. Por que a gente tem vício? Por que a gente desenvolve o vício? Por que a gente se queda perante um vício? Por uma coisa muito simples. O vício sempre, ele representa o quê? Uma fuga da realidade, como se fosse uma anestesia momentânea de uma dor ou de um sofrimento que você passou e está com isso ativo na cabeça ou que você está passando naquele momento da sua vida. Só que aquela velha história, você se anestesiar ou fugir, é tudo momentâneo. Daqui a pouco vem a vida real de novo. E a única coisa que aconteceu é que você perdeu tempo se anestesiando e fugindo, um tempo precioso, uma energia preciosa que você poderia focar para resolver o seu problema, atenuar o seu problema ou mentalizar uma coisa melhor para o seu futuro. Por que a pessoa bebe muito? Porque a pessoa está triste, está deprimida, passou uma grande frustração, entendeu? Pode ver que as pessoas que bebem são pessoas que estão deprimidas, encontram na bebida uma anestesia. A mesma coisa a droga, diferente é o cigarro. A pessoa que começa com uma brincadeira até aparentemente inocente na adolescência, ou tem gente até que é na vida adulta, e depois se torna um vício que causa dependência química. Eu sei o que causa. Dias que eu fiquei no hospital, eu fiquei 5 dias sem fumar, nossa senhora, o corpo gritava por nicotina. Eu sei o que causa. Agora, uma coisa é eu ter o vício, uma coisa é o vício me dominar. No caso, lembra que eu falei lá numa parte do vídeo? Para quem fuma, ele tem uma coisa que ele tem que fazer para não se tornar presa fácil para o obsessor. Como é que funciona isso? Se eu não vigiar os meus pensamentos e me deixar quedar por uma tristeza, uma situação que me deixa para baixo, ou uma decepção, uma frustração que acontece na minha vida, uma preocupação tomar conta da minha vida, se eu deixar isso associado ao cigarro, uma portinha que era para ser desse tamanho para o obsessor virar desse. Então, eu que fumo, para poder manter o meu equilíbrio, eu tenho que aumentar a vigilância e a intensidade do meu pensamento positivo muito mais do que quem não fuma. E claro que é muito mais difícil eu manter meu equilíbrio energético, a minha sanidade, vamos colocar assim, do que uma pessoa que não fuma. Por quê? Eu estou fumando, onde eu estou fumando, o tempo todo vai ter uma entidade espreitando, querendo, entre aspas, aí, fumar comigo. Que é a mesma coisa de quem bebe ou quem usa droga. A entidade coloca você nessa situação para quê? Para ela poder manipular a sua mente. E cada vez que você é controlado por um vício, cada vez mais triste, mais deprimido, mais no fundo do poço você fica. Então não adianta você falar, eu não vejo como a bebida, como a droga, como a maconha, como o cigarro pode afetar a minha vida. Afeta! Não adianta. E antes que você fale assim, mas quem usa maconha, então se tiver manter o pensamento positivo com mais intensidade, também não vai ter problema? Vai! Porque o cigarro, ele não mexe na minha mente, ele não afrouxa os laços da minha mente. A maconha já afrouxa. Eu sei que é muito polêmico, eu sei que muita gente vai ficar brava comigo. Eu não estou falando aqui, gente, não estou levantando, não use maconha, não beba. Não é isso que eu estou falando, gente. Nós estamos falando que se você quer ter uma vida espiritual sadia e equilibrada, se você quer ser um médium com uma intensidade, uma ferramenta boa para a espiritualidade superior, você tem que seguir essas coisas.
Agora, eu vou falar para você, se você pelo menos conseguir se guardar para os trabalhos espirituais e não cair nas armadilhas dos vícios de forma intensa, de forma muitas vezes irreversível, para mim já está bom. Agora, tem uma coisa, não adianta tapar o sol com a peneira. Se você tem um problema com o vício, procure ajuda, peça ajuda, ou, na maioria das vezes, aceite a ajuda que os seus entes queridos estão querendo dar para você. Mas tem gente que já está há tanto tempo no vício que nem a família, nem os entes queridos querem saber mais dele. Então eu falo para você conseguir sair de um vício, você tem que romper com muita coisa. E tem que ter uma mudança de vida muito complicada, muito grave, muito dramática. Eu tenho o caso de uma pessoa que eu conheço, foi viciada em cocaína há muitos anos. Quando não tinha mais dinheiro para comprar cocaína, comprava crack. Ele entrou num poço que não saía. Ele ficou internado 4 meses isolado, numa clínica por vontade própria. Sofreu, nem imagino que ele sofreu, né, gente? Mas hoje ele não só ele se formou em psicologia, como fez pós-graduação para cuidar de dependente químico. Olha que coisa bacana. E ele fala para mim, não adianta. A primeira coisa que a pessoa tem que mudar é as pessoas que estão ao redor dela. Ela tem que saber que ela nunca mais pode, nem um tapinha, nem um risquinho de bebida, ela não pode. E ela tem que mudar a vida, ela tem que mudar os lugares que ela frequenta, os amigos ou as pessoas que estão ao lado, ela tem que mudar a vida inteira dela. Então lembre, o vício, se ele te domina, você tem que ter força, você consegue ajuda. Fora de tudo isso, lembre-se que religião, terapia e a prática de esportes podem ser muito importantes no processo da sua libertação, mas você tem que entender que tem casos que você vai precisar na medicina, você vai precisar aí de psicólogo, psiquiatra, você precisa, às vezes, de uma outra droga que te ajude a se livrar dessa droga, dependendo da intensidade do seu caso. Lembrando que não existe um caso igual ao outro. O vício, pessoal, é uma muleta. E tenha certeza que a vida é muito mais bela sem o uso dessa muleta. E só você pode tomar essa decisão de largar tudo isso, largar essa muleta e andar com as suas próprias pernas. Pessoal, se você gosta do nosso conteúdo sobre mediunidade, espiritualidade, umbanda, guias e orixás, se inscreva no nosso canal. Se inscreva e ative o sininho, importantíssimo. Eu tenho certeza que o vídeo que você está assistindo hoje é a resposta que muita gente queria, mas precisava hoje dessa resposta e está chegando para ela agora. Agora, se você não ativar o sininho, às vezes a resposta vem e você nem fica sabendo que essa resposta chegou para você. Então, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, mais de 250 mil inscritos, é só gratidão. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá, meu Pai, a voz que eu tanto rogo para que você governe a mente e a coroa de todas as pessoas que passam por vícios graves, meu Pai. Eu peço que o Senhor abençoe não somente a pessoa que assiste esse vídeo, mas a todas as pessoas que passam por vícios, meu Pai. Que você consiga lançar um lampejo de luz, de consciência, para que essa pessoa possa tomar providências, medidas, que ela possa tomar atitudes para modificar a sua vida, para procurar um caminho de libertação, de cura, de transformação positiva na vida delas, meu Pai Oxalá. Peço que vós, com todos os orixás, gerem os recursos necessários para afastar essa pessoa do mal e para trazer ela ao caminho da virtude, da iluminação e da evolução espiritual. No mais, Pai, abençoa toda a família Umbanda de Boa com saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Conheci muita gente viciada que tiveram problemas espirituais muito graves. Eu fiz esse vídeo para que você não passe pelo mesmo problema. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.